Hoje eu vou falar de um artigo escrito por dois antropólogos, que é sobre a educação. Sim, existem diversos temas que são comuns da antropologia e da psicologia, dentre eles a religião, o modo como se organizam as famílias e a educação. Esse artigo também é interessante porque ele parte de pressupostos que são da psicologia, especificamente uma área de pesquisa na psicologia, conhecida como psicologia evolutiva. Nela, nós nos utilizamos dos conhecimentos da biologia, especialmente da teoria da evolução, e aplicamos para o entendimento do ser humano. Demonstramos por meio de pesquisas empíricas que existem mecanismos de adaptação que são especificamente psicológicos. Tentamos entender a biologia por trás da formação. Nós precisamos entender os modelos sociais que nos formam, mas também nós precisamos entender a base biológica, né, que nos constitui. Não existe na psicologia evolutiva nenhum determinismo ambiental e nenhum determinismo biológico. O que existe é o estudo da interação entre o organismo e o ambiente. Essa interação é chamada de adaptação. E o objetivo é entender os mecanismos de adaptação, que são aqueles mecanismos que se desenvolvem na nossa espécie para que a gente dê conta do nosso ambiente. Nós conseguimos nos adaptar muito bem ao ambiente moderno, com algum esforço, mas conseguimos. Porém, os nossos mecanismos de adaptação, eles precisam de tempo para se desenvolver. E 95% do tempo que a nossa espécie existiu, ela existiu em condições diferentes essas que nós vivemos hoje, né? Ela existiu em condições semelhantes ao modo como sociedades de caçadores-coletores vivem. E é justamente essa comparação que esse artigo busca fazer. Essa comparação serve de modo intelectual, né? Serve a criar insights, para a gente entender um pouco mais de um conceito mais semelhante àquele que nós evoluímos, para tentar ter uma ideia sobre os nossos mecanismos de adaptação e tentar, a partir dessa ideia, criar hipóteses e testá-las em pesquisa. Porque existe um conceito chamado de incompatibilidade. Justamente porque nosso ambiente moderno é muito diferente ao ambiente no qual nossa espécie evoluiu. Os nossos mecanismos de adaptação, eles tendem a ter uma certa dificuldade, um certo conflito com o que nos é exigido hoje em dia. E esses conflitos aparecem na nossa vida. E parte da relevância em entender quais são os nossos mecanismos psicológicos de adaptação é também entender esses conflitos e entender a melhor forma de intervir sobre eles, né? Comparar uma sociedade de caçador-coletor com uma sociedade moderna, especificamente no modo como se criam as crianças, né? Ou no modo de educação, nos ajuda a ter uma ideia da incompatibilidade entre o modo como nós desejamos educar nossas crianças ou tentamos educar nossas crianças com o modo como o mecanismo de adaptação da nossa espécie funciona. Justamente porque esses mecanismos, eles necessariamente possuem uma função específica e um objeto específico. E, dependendo do mecanismo, ele tem condições ou regras específicas para sua manifestação. Isso gera alguns problemas para nós. Um exemplo disso são os mecanismos de adaptação voltados à defesa contra predadores. Na nossa sociedade, nós não possuímos mais predadores, o que é ótimo. Porém, nós ainda possuímos mecanismos de adaptação preparados para nos defender contra predadores. E esses mecanismos de adaptação não são avisados que não existem mais predadores, eles continuam acontecendo da mesma forma como aconteciam antes. Ou seja, em alguns momentos é possível que eles sejam ativados, e isso gera consequências psicológicas. Por hoje é isso. Essa é a introdução sobre esse artigo, e guardem esses conceitos: adaptação, mecanismos de adaptação e compatibilidade. E nos próximos vídeos sobre esse artigo eu vou levantar algumas questões que são relevantes nessa comparação e que geram insights interessantes, né, para a gente pesquisar ou pensar. Curta, compartilhe e envie para pessoas que são interessadas em estudos sobre psicologia e pensar ou refletir sobre a educação das crianças.